Sejam bem-vindos! Nosso tema de hoje será politraumatismo, segunda parte, baseando no Tratado de Traumatologia do Rockwood and Green, 10ª edição, capítulo 14. Na nossa última análise, a gente cobriu a avaliação primária, o ABCDE, toda a parte de ressuscitação. Agora a gente entra num ponto que talvez seja o grande dilema do ortopedista no plantão. O paciente está estabilizado, as fraturas estão lá, diagnosticadas, e vem a pergunta: operar agora ou esperar? Exato. Hoje vamos destrinchar essa decisão, que é quase uma batalha de conceitos, né? De um lado, a urgência, do outro, o risco de piorar um paciente que já está no limite. Perfeitamente. E essa é uma decisão que, na verdade, transcende a ortopedia. Ela não é baseada só na radiografia da fratura. É uma decisão, na verdade, de terapia intensiva. De estado geral do paciente. Exatamente. O centro de tudo é entender a fisiologia. E o divisor de águas foi a compreensão do fenômeno do second hit, o tal do segundo golpe. Ah, sim. Onde a nossa cirurgia, que é para ajudar, pode ser o gatilho da catástrofe. Entender os parâmetros que dizem, ok, esse paciente aguenta o tranco, é a chave. Tanto para a prática quanto, claro, para a prova de título, para o TELT. Ótimo ponto. Então, vamos começar pelo começo dessa história toda. O livro fala de estudos, alguns bem antigos, de mais de 40 anos, que já defendiam a fixação precoce do fêmur ali nas primeiras 24 horas. Isso parecia ser um consenso, né? Qual era a lógica por trás dessa urgência toda? Bom, a lógica era, e ainda é, em muitos aspectos, muito poderosa. Ela é multifatorial. O primeiro pilar é a modulação da resposta inflamatória. Certo. Pensa assim, uma fratura de fêmur instável é uma fonte constante de dor, de lesão tecidual. Isso dispara uma descarga simpática brutal. Que alimenta o caos sistêmico. Exato. Ao estabilizar a fratura, você modula essa cascata. E menos dor também significa que o paciente consegue respirar melhor, o que reduz atelectasia, risco de pneumonia, uma complicação super comum. Faz todo sentido. E além disso? O segundo pilar é o auxílio direto à ressuscitação. Uma fratura de osso longo ou da pelve sangra, continua sangrando. A estabilização mecânica faz um efeito de tamponamento, sabe? Diminui essa perda sanguínea. E por último, imagino, a mobilidade. Precisamente. Talvez o benefício mais impactante a longo prazo. Tirar o paciente do leito quanto antes é a nossa melhor arma contra as complicações do imobilismo. PVP, embolia gordurosa. Tromboembolismo, embolia gordurosa, a temida SARA. A síndrome da angústia respiratória aguda. Isso. E a sepse? Tem um estudo clássico do Boni, que o livro cita, que comparou a fixação do fêmur antes de 24 horas contra depois de 48 horas. E os resultados foram gritantes. O grupo que operou mais tarde teve muito mais SARA, mais pneumonia, e os custos hospitalares foram para o espaço. Ok, então o cenário parecia muito claro. Operar rápido é melhor. Ponto final. Mas aí, como sempre acontece na medicina, as coisas não são tão simples, né? Os médicos começaram a notar que em alguns pacientes, essa cirurgia salvadora parecia, na verdade, empurrar o paciente para o abismo. É aí que surge o conceito do second hit. É exatamente aí. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como algo bom pode virar veneno? E a resposta está no limiar fisiológico do paciente. Pense que o trauma inicial, o acidente, é o first hit. O primeiro golpe. Isso. Ele já joga o corpo num estado de guerra, a CIRS. Agora imagina um paciente que está mal ressuscitado, ainda chocado, com acidose, hipotérmico. Ele está usando até a última gota da reserva fisiológica dele para não morrer. No limite. No limite. Se nesse momento a gente leva ele para uma cirurgia longa, com mais sangramento, mais agressão, essa cirurgia vira o second hit. É o soco que nocauteia o lutador que já estava tonto. O sistema entra em colapso e vem a falência de múltiplos órgãos. E teve um trabalho específico que soou esse alarme para a comunidade ortopédica, certa? Que mostrou isso na prática. Exatamente. O estudo de Papa e colaboradores foi um verdadeiro balde de água fria. Eles olharam um subgrupo muito específico, politraumatizados com trauma torácico grave. E o que eles viram foi assustador. O que eles viram? 1% de mortalidade. Nossa! Números inaceitáveis. Ficou claro que a estratégia de Early Total Care
de tratamento definitivo para todo mundo rápido, era perigosa. Precisava de nuance. E é a partir desse susto que nasce o Damage Control Orthopedics, o DCO. A ideia então passa a ser fazer o mínimo possível para controlar a situação. Tipo, colocar umas escoras numa parede que vai cair para depois reconstruir com calma. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso. O DCO é uma estratégia de ponte. O objetivo é ter os benefícios da estabilização, controle da dor, do sangramento, mas com um procedimento muito rápido e minimamente agressivo. E para quem ele é indicado? Justamente para aqueles pacientes que a gente sabe que não aguentariam o second hit. O paciente instável hemodinamicamente, que não responde bem à ressuscitação. Aquele com a tríade da morte. Acidose, hipotermia e coagulopatia. E os traumas associados graves, né? Isso. Trauma crânioencefálico grave, onde a prioridade é o cérebro, e o trauma torácico grave, como o estudo do PAP mostrou. E na prática, como a gente aplica o DCO? Uma fratura de fêmur num paciente desses, o que fazemos? Para a diáfise do fêmur, o padrão ouro do DCO é a fixação externa. É rápido. Você coloca 2 pinos de Schanz proximais, 2 distais, conecta com uma barra e pronto. Estabilizou. Estabilizou com mínima agressão. E aqui tem um ponto crucial, que é dica de prova. Essa é uma solução temporária. Certo. Conversão para o tratamento definitivo, que geralmente é uma haste intramedular, tem que acontecer idealmente em até 2 semanas. Depois disso, o risco de infecção no trajeto dos pinos sobe muito. Entendi. E para a pelve? Que também é uma fonte de sangramento gigante. A lógica do fixador externo é a mesma. Com algumas ressalvas importantes. E esse é um detalhe técnico que o Rockwood destaca bem. O fixador externo anterior é ótimo para fechar o livro em uma fratura por compressão anteroposterior. Mas, e a figura 14.3 do livro é ótima para visualizar isso, ele tem limitações em lesões com instabilidade posterior completa, tipo uma luxação sacroiliaca. Por quê? O que acontece? Nesses casos, quando você tenta fechar o anel pela frente, com os pinos nas cristas ilíacas, você pode paradoxalmente piorar o desvio posterior. Entendi. Para essas lesões, a primeira medida de DCOA, e talvez a mais eficaz, é a mais simples. A estabilização circunferencial com um lençol ou um binder pélvico. Isso diminui o volume pélvico e pode salvar uma vida. Ok. Então o DCO foi uma reação inteligente ao problema, uma forma de pisar no freio. Mas ele também tem desvantagens, né? Uma segunda cirurgia, risco de infecção. Imagino que a comunidade médica pensou, não tem um meio termo. Uma forma de ser rápido, mas sem ser imprudente. É daí que surge o Early Appropriate Care, o EAC. Exatamente. O EAC é a evolução. É a síntese de todo esse aprendizado. O lema muda de operar rápido para operar rápido, o paciente certo, no momento certo. E qual foi a grande sacada do EAC? A grande sacada foi abandonar a subjetividade. Foi estabelecer parâmetros fisiológicos, objetivos, para nos dizer, ok, o paciente saiu da zona de perigo, agora ele está apto para a cirurgia definitiva. A janela de tempo que ele propõe é de até 36 horas, para as fraturas instáveis de coluna, pelve, acetábulo e fêmur. Mas só se o paciente atingir os critérios de ressuscitação adequada. E esse é o ponto-chave para a prática que todo mundo precisa ter na ponta da língua. Quais são esses critérios? Como o corpo nos dá esse sinal verde? É isso mesmo, um sinal verde fisiológico. A gente para de olhar só para o relógio e começa a olhar para os exames. São 3 marcadores principais. O primeiro, e o mais fiel, é o lactato sérico. Ele tem que estar abaixo de 4,0 milimol por litro. Indicando boa perfusão tecidual. Perfeito. Segundo, um pH sanguíneo maior ou igual a 7,25, mostrando que a acidose foi revertida. E terceiro, um excesso de base maior ou igual a menos 5,5 milimol por litro. Entendi. Se o paciente, dentro dessas 36 horas, atinge esses 3 parâmetros, a luz está verde. A cirurgia definitiva é benéfica. Se não atinge, luz vermelha.
A gente vai para o DCO para evitar o desastre. Isso é uma mudança de paradigma enorme. Vamos aplicar isso num cenário clássico. Paciente com TCE grave e fratura de fêmur. Cabeça ou perna, qual a prioridade? A prioridade absoluta, inegociável, é o cérebro. A cirurgia definitiva do fêmur, com fresagem do canal, variações de pressão, pode causar picos na pressão intracraniana, a PIC, ou quedas na pressão de perfusão cerebral, a PPC. E isso pode ser devastador. Então a regra é: A regra é clara. A ortopedia só entra com a cirurgia definitiva se a neurocirurgia estiver com tudo sob controle. Isso significa uma PPC sustentada acima de 70 mm/mercúrio e uma PIC consistentemente abaixo de 20 mm/mercúrio. e se não estiver assim? Se a PIC está instável, não tem nem o que discutir. A ortopedia faz o DCO com o fixador externo no fêmur e aguarda a estabilização neurológica. Perfeito. Outro conflito. Lesão vascular associada. O vascular quer operar, o ortopedista também. Quem vai primeiro? Aqui a prioridade é a perfusão do membro. O tempo de isquemia é o nosso inimigo. Necrólise muscular começa depois de umas 6 horas. E como a gente objetiva isso? O primeiro passo é objetivo. Medir o índice tornozelo-braquial, o ITB. Se der abaixo de 0,9, é sinal vermelho. Chama o vascular imediatamente. E a sequência? Osso ou vaso? A regra geral é estabilização óssea primeiro. Por quê? Porque não adianta o vascular fazer uma anastomose linda se logo depois a gente vai manipular a fratura para reduzir e pode romper o enxerto. Então, a conduta mais segura é uma estabilização esquelética rápida, muitas vezes com fixador externo, e aí o vascular faz o reparo definitivo. Em casos extremos, pode-se usar um shunt temporário. E o último cenário, o mais temido, a hemorragia pélvica. O texto mostra um algoritmo na figura 14.4. Quais são os passos essenciais? Aquele algoritmo é a nossa bússola no caos. Passo 1, a medida inicial que salva vidas. Estabilização mecânica. O lençol. Lençol amarrado firme nos trocânteres, ou um binder pélvico. Isso fecha o anel, diminui o volume e controla o sangramento venoso, que é a fonte em quase 90% dos casos. E se ele continua instável? Passo 2. Procurar outra fonte de sangramento, principalmente intraabdominal. O FAST ou a tomografia respondem a isso. Se tiver sangue na cavidade, é laparotomia. E se o sangramento for mesmo pélvico? Passo 3. Se o sangramento é retroperitoneal e a instabilidade persiste, apesar do binder e da reposição volêmica, provavelmente é arterial. Aí o padrão ouro é a angiografia com embolização seletiva. E um detalhe que sempre cai em prova, o famoso blush de contraste na tomografia. A gente pode confiar cegamente nele? Excelente ponto. E um peguinha clássico. A presença do blush na angio-TC tem baixa sensibilidade e especificidade. Ou seja, nem todo mundo que precisa de embolização tem o blush e nem todo mundo que tem o blush vai precisar. Mas o valor preditivo negativo é altíssimo. o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a ausência de blush torna um sangramento arterial significativo muito, muito improvável. Se o paciente está instável e não tem blush, procure outra causa para o choque. Uau, foi uma análise bem densa. Para a gente amarrar tudo isso e transformar em conduta prática, quais seriam as 10 mensagens principais para levar para o plantão? Vamos lá. Um decálogo do politrauma. Primeiro, o princípio do EAC. Fixação definitiva em até 36 horas só em pacientes bem ressuscitados. Segundo, decore os parâmetros. Lactato menor que 4,0, pH maior ou igual a 7,25, excesso de base maior ou igual a menos 5,5. É o seu sinal verde. Terceiro, DCO é para quem não atinge esses parâmetros ou tem TCE ou trauma torácico graves. Quarto, no TCE grave, a ortopedia espera. Cirurgia definitiva só com PPC maior que 70 e PIC menor que 20. quinto, Na hemorragia pélvica, comece com simples e eficaz, lençol ou binder. sexto, Angiografia pélvica é para instabilidade persistente, não só pelo blush na TC. Sétimo, na lesão vascular, estabilize o osso primeiro. E um ETB menor que 0,9 é emergência.
Oitavo, converta o DCO. Fixador externo não é definitivo. Trocar em até 2 semanas. Nono, com múltiplas lesões, a coluna instável tem prioridade para proteger a medula. E décimo, cuidado com as populações de risco. Idosos, obesos, diabéticos. O limiar para indicar DCO neles pode ser mais baixo. Fantástico. E para a gente fechar, uma reflexão que o próprio texto provoca. Ele menciona que mesmo nos melhores centros de trauma, a adesão a esses protocolos de tempo ideais varia muito. Muitas vezes por problemas de logística, falta de sala, falta de equipe. Isso deixa uma pergunta para o nosso dia a dia, né? Como a gente consegue equilibrar a ciência ideal do Early Appropriate Care com a realidade, por vezes caótica, do nosso sistema de saúde? Fica a reflexão. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, I will be back.